Direto para a entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre as expectativas e desafios para a economia brasileira em 2022. Eu converso com o economista e escritor Eduardo Gianetti da Fonseca. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Bom, Eduardo, a gente ficou com uma certa frustração de 2021, né? 2020 nós tivemos a pandemia, foi um desafio para o mundo todo. Nós tivemos um início de ano até sinalizando que poderíamos ter uma recuperação e depois nós tivemos problemas em várias frentes, né? Nós tivemos inflação elevada, perda de ritmo de crescimento, desemprego ainda alto, elevação dos juros. Então é uma combinação de fatores, risco fiscal maior. Como é que você analisa no geral o que aconteceu com a nossa economia em 2021? Então, foi um ano de muita frustração e, aliás, não é o primeiro ano de frustração que nós estamos vivendo. Mesmo antes da pandemia, a gente viveu 3 anos de frustração em que a economia ameaçava fazer recuperação cíclica, mas acabava tendo um crescimento pífio, da ordem de 1% ao ano. No início de 2020, quando tudo parecia que finalmente ia deslanchar, veio a pandemia, um novo retrocesso. Perdemos a âncora fiscal porque o governo Bolsonaro abriu mão, a partir de certo momento, de qualquer tipo de institucionalidade fiscal no Brasil e estamos sem âncora fiscal. O que mais preocupa hoje é que nós estamos numa estagflação, nós estamos com uma inflação de 2 dígitos e estamos com um crescimento que em 2022 muito dificilmente será superior a 1%. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma outra combinação que é muito rara e que aconteceu no Brasil em 2021. As commodities minerais, agrícolas, energéticas se valorizaram muito e, ao mesmo tempo, o real se depreciou fortemente diante das moedas internacionais, especialmente o dólar. Desde o início da pandemia, o real se depreciou 30% em relação ao dólar. Essa combinação de valorização das commodities com a moeda depreciada é que gerou o quadro inflacionário que obrigou o Banco Central a ter que apertar com força no freio, e isso vai ter consequências em 2022. Vai ser um ano de política monetária muito contracionista e vai ser um ano em que a dívida pública brasileira, a dívida bruta, volta a crescer de forma intensa. Nós vamos crescer uns 4 ou 5% do PIB de dívida bruta só em 2022. Nós tivemos aí, das últimas semanas, a confirmação de uma desaceleração do ritmo de crescimento. Alguns setores até conseguiram retornar a um patamar anterior ao da pandemia, mas há essa perda de ritmo, que nos remete à possibilidade, inclusive, talvez de uma retração em 2022. Fica essa preocupação. Você acha que o Banco Central está agindo da forma adequada ao sinalizar que pode apertar mais os juros, mesmo no ambiente possível de retração? A dúvida entre os economistas é se o Banco Central não demorou um pouco para começar a fazer o ciclo de elevação dos juros. Agora, nós temos que levar em conta, por outro lado, que o Banco Central está agindo sozinho, porque o lado fiscal está expansionista. O Estado brasileiro continua gastando muito mais do que arrecada, está renovando o Auxílio Brasil, uma coisa que é importante fazer, mas não precisava fazer furando o teto e renegando dívidas que já estão julgadas, caso dos precatórios. Então, o Banco Central fica sobrecarregado, porque cai inteiramente sobre ele o ônus de conter uma inflação que já passou de longe o centro da meta do sistema de metas. Não sei por quanto tempo essa situação pode ser sustentada. Nós vamos estar gastando no ano que vem alguma coisa como 8,2% do PIB em serviço da dívida. O Brasil vai estar de novo naquela situação de aumentar a dívida para pagar juros. Se não tiver um governo eleito em 2022 que dê um mínimo de institucionalidade e recria a âncora fiscal no Brasil, esse enredo vai terminar muito mal. Nós vimos o governo comemorando muito o fato de a arrecadação ter crescido, ter colaborado, inclusive, por uma melhoria aí da relação dívida-PIB, só que agora tem o impacto da alta dos juros sobre a dívida do governo, sobre o custo de captação de recursos do mercado financeiro, essa tendência de pior, e ainda podemos ter uma dívida represada em função dos precatórios mais para frente, não é? Sem dúvida, nós estamos jogando esse problema para frente, ele não está resolvido. E há uma incerteza muito grande em relação ao futuro dessa trajetória do endividamento do Estado brasileiro. Essa é uma das razões pelas quais o câmbio se depreciou tanto, agravando o problema inflacionário, que, por sua vez, obriga o Banco Central a apertar mais os juros. Desse modo, nós vamos caminhando para o que os economistas chamam de dominância fiscal.
um momento em que o aumento de juros, em vez de apreciar a moeda, faz a moeda se depreciar ainda mais e leva os investidores a uma maior incerteza em relação à solvência do setor público. Agora, o governo ainda insiste em manter uma agenda anterior de privatizações, de concessões, fala ainda na possibilidade de reformas. Você vê alguma condição disso avançar em 2022? Nenhuma. Num ano eleitoral é muito difícil, se não impossível, essa agenda de reformas que o governo Bolsonaro prometeu fazer na campanha e não implementou, ter alguma chance. O que a gente tem que reconhecer é que um dos poucos setores que caminhou melhor no Brasil foi o avanço que nós tivemos no marco regulatório para setores de infraestrutura. Eu acho que no momento em que o país tiver um pouco mais de segurança institucional, política e o quadro sobre o que será a política econômica do novo governo for definido, é muito possível que a gente tenha um choque positivo de valorização de ativos brasileiros, moeda, bolsa, etc., e também um fluxo muito interessante, muito positivo, que ficou represado de investimento estrangeiro. Pense, por exemplo, em infraestrutura, pense, por exemplo, meio ambiente, uma área em que há muito interesse internacional em cooperar na criação de uma economia sustentável, mas que, infelizmente, durante o governo Bolsonaro, com todo o descaso, com toda a irresponsabilidade com que foi tratada essa questão, o capital internacional fugiu, se retraiu. Agora, o fato é que nós terminamos 2021 tendo problemas que pareciam superados. Você citou essa questão fiscal e a própria inflação, né? A gente não imaginava que isso voltasse com tanta força, sendo colocado como uma agenda prioritária, se tentar reorganizar isso de novo. Mas aí como é que fica a questão do crescimento, de o Brasil aumentar o PIB potencial? Então, vai ter que caminhar, não vai ser em 2022, vai ter que desbloquear e tirar o ruído do futuro da institucionalidade política brasileira, que infelizmente Bolsonaro criou quando disse que não respeitaria o resultado das eleições, caso ele não fosse reeleito. Isso cria um ruído tremendo. A questão do meio ambiente, que eu mencionei, reforma tributária é fundamental. Incrível o governo Bolsonaro ter passado 4 anos sem sequer apresentar sua reforma, sua proposta de reforma. Tudo que apresentou foi uma proposta esdrúxula de recriar o CPMF e de fazer uma mudança que não avançou no imposto de renda. E enquanto nós não desfizermos esses nós, essas amarras, não recuperarmos um mínimo de horizonte, é muito difícil o Brasil entrar de novo num ciclo de crescimento. O que é mais perigoso é ter que manter por muito mais tempo esse juro de 2 dígitos, que leva a nossa dívida pública para uma bola de neve. Ela começa a se alimentar de si mesma e aí vai terminar mal. Vai terminar como terminam a Argentina e a Turquia, monetizando a dívida e a inflação aí sim saindo do controle. Hoje na Argentina ela supera 50% ao ano. Agora, Eduardo, quando a gente pensa no Brasil a longo prazo, a gente tem outros atrasos além dessas questões colocadas na economia. Você citou o meio ambiente. O Brasil regrediu muito, inclusive, na avaliação global quanto ao que tem sido feito internamente, não é? E tem a questão da educação, que também é importantíssima. Nós já tínhamos um atraso nesse sentido, a pandemia acabou colaborando para o agravamento da situação, mas se investe pouco em educação, né, em qualificação profissional no Brasil. Então, quando você pensa no amanhã, fica complicado também por esses fatores, não é? O capital humano é a essência do desenvolvimento econômico. Não há atalho, não há como o país se tornar próspero e se tornar produtivo e menos desigual se nós não mobilizarmos todas as nossas energias disponíveis para melhorar a qualidade do ensino fundamental no Brasil. Esse é um ponto imprescindível. Outra questão estratégica que eu lembraria, Denise, que acho que é muito importante, é o seguinte: nenhum país venceu a armadilha da renda média. Nos últimos 70 anos, nenhum país conseguiu superar a armadilha da renda média, na qual nós estamos atolados há muito tempo, sem aumentar o seu grau de integração ao comércio internacional. Tanto comprando mais do mundo, como vendendo mais para o mundo, aumentando a exportabilidade do PIB. Nós temos que trabalhar porque o Brasil tem um espaço imenso a ocupar na economia mundial. O PIB brasileiro é alguma coisa ao redor de 3% do PIB mundial e as nossas exportações não alcançam 1% das exportações mundiais. Nós temos uma avenida aberta para crescer, aumentando a exportabilidade do PIB. Para isso precisa importar, porque precisa de tecnologia, precisa de máquinas eficientes, precisa do que de melhor o mundo pode oferecer de insumos para a gente produzir de forma competitiva.
Então, eu diria que meio ambiente, integração e educação vão definir o nosso futuro de longo prazo. Agora nessa questão das exportações entra a condição tecnológica mesmo do país, porque nós estamos exportando produtos básicos, né? O grosso da pauta exportadora é isso. Então, não há nada de errado em exportar commodities. Os países que se tornaram muito prósperos souberam alavancar o seu crescimento e a sua prosperidade exportando commodities. É só lembrar o caso da Austrália, o caso da Nova Zelândia, o caso em parte da Noruega. Usaram muito bem isso. Agora, ficar nisso para sempre e não saber dar o salto para vencer a armadilha de renda média é que não pode acontecer. E nós estamos há décadas empacados na armadilha da renda média. O Brasil viu um país como a Coreia do Sul sair muito de trás de nós e hoje ser um país de alta renda. Fez o caminho exportando manufaturados. Outros países, como os países da periferia da Europa, exportaram serviços. Turismo, o trabalho dos habitantes desses países que moram no exterior e remetem parte da sua renda de volta para os países de origem. São meios legítimos. O Brasil precisa melhorar a sua integração em commodities, em manufaturados e em serviços. Pense no potencial que o turismo pode ter no Brasil, agora que vai haver e começa a haver uma normalização pós-pandemia. Mas, para isso, tem que ter estabilidade, tem que ter um governo crível, tem que ter um quadro fiscal minimamente previsível e ancorado, e nós perdemos essas condições. Agora, Eduardo, para fecharmos, com que cenário internacional você acha que nós teremos de lidar em 2022? Essa é uma grande questão, Denise. Há um debate hoje entre os economistas no mundo sobre a questão da inflação americana. Parece que ela é muito mais enraizada e muito mais duradoura do que se imaginou no início, quando ela parecia ser um fenômeno transitório ligado apenas a alguns gargalos de desajuste entre oferta e demanda provocados pela pandemia. Como vem se configurando esse cenário, começa a pairar o risco de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, seja forçado a aumentar os juros mais cedo do que se imaginava. A maioria dos economistas trabalhava com a hipótese de que nada aconteceria em termos de aumento de juros nos Estados Unidos até 2023. Eu acho que hoje o balanço das opiniões começa a pender para uma visão de que o Federal Reserve vai aumentar os juros antes do que se imaginava. O que significa duas coisas. Significa mais pressão para aumento de juros no mundo emergente e significa, o que é mais preocupante, o risco de estouro de uma bolha de ativos global que se formou com essa super liquidez que foram os pacotes emergenciais durante a pandemia. Certo. O fato é que o preço dos ativos internacionais, especialmente nos Estados Unidos, está extremamente apreciado. E eu estou me referindo a ações, estou me referindo a imóveis, a papéis de dívida de empresas, até junk bonds, criptomoedas. O número de novos unicórnios surgidos durante a pandemia é uma coisa e aí irreal. Fica o risco do estouro. Fica o risco do estouro. Perfeito. Nós ouvimos o Eduardo Janete da Fonseca, economista e escritor. Eduardo, muito obrigada. Mesmo com todos esses problemas, feliz 2022. Sem dúvida nenhuma. Um bom ano a todos nós e já sobrevivemos a tantas situações periclitantes. Não será dessa vez que nós vamos sucumbir, nós vamos vencer. É isso. Com você.